Eu faço, pode ser? Opa, Posso? pode sim, Rafa. Então vamos lá. Gostaríamos de agradecer mais uma vez por essa oportunidade de estarmos reunidos aqui hoje, aprendendo sempre muito. Obrigado por mais um dia de trabalho, por mais uma semana. Proteja todo o nosso planeta, que o ser humano tenha mais amor para com o próximo, para com os animais, para com as plantas. E que ocorra tudo bem hoje na nossa aula. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que assim seja. Que assim seja. O Emerson chegou Obrigado. também. Boa noite. Boa Oi, noite, Emerson. Boa Emerson. noite. Bem-vindo. Emerson, a gente tem um assunto light hoje. São os flagelos destruidores. Tá valendo. A Idê chegou também. Boa noite, Idê. Oi, Oi. boa noite, pessoal. Oi, Dê, tudo Boa bem? noite. Opa, muito bom. Deixa eu colocar aqui todo mundo na minha linha de visão. Eu trabalho com duas telas, né? Porque na hora que você compartilha a apresentação, a imagem das pessoas some, né? Então, eu ponho a apresentação de um lado e a imagem das pessoas no outro e dá para ver tudo ao mesmo tempo. Mas hoje a gente vai fazer a segunda parte da lei de destruição, né? Na semana passada nós tínhamos começado e aqui uma pequena recapitulação, né? Falando da destruição natural, né? E da destruição abusiva. Lembrar que, né, a destruição natural faz parte do ciclo da vida, né? Ajuda na renovação, ajuda na evolução, né? Da parte biológica. Lembrando que o que perece é a matéria, né? O princípio espiritual sempre segue. E aí, em oposição a isso, tem a destruição abusiva, né? Que é aquela que o homem faz, né? Não por necessidade, mas por ganância ou negligência, enfim, coloca em risco não só a própria vida, como a do planeta, né? Tudo bem, gente? Disso daí alguma coisa que ficou, comentário, perguntas? Beleza? Aí depois a gente falou um pouquinho sobre a questão do não matarás, né? E aí a gente não precisa nem lembrar, porque eu acho que nesse grupo aqui isso daí já está superado, né? Mas enfim, ainda acontece, né? E aí a gente conversou um pouquinho também sobre a necessidade do perdão, né? Que a morte não nos livra dos inimigos nem dos maus, né? Tudo bem? Sim. Então tá bom. E aí para hoje a gente propôs algumas questões, são essas aqui, né? Qual o papel dos flagelos naturais no progresso humano, né? Como encarar a pandemia, que é um flagelo natural, né? Do ponto de vista espiritual. E falando da transição planetária, pois estamos no meio dela, né? Será que realmente esses cataclismos são necessários? E aí, por último, a questão da guerra, né? Que aí é um flagelo não natural, né? Um flagelo provocado pelo homem. E aí, qual o papel que isso tem nas nossas vidas, né? Tudo bem? Temos 8, né? Eu acho que dá para fazer 2 duplas, 4 duplas, né? Cada um falando uma questão. Né? Eu vou colocar no chat as questões. Não pode dar um pouquinho mais de tempo, Jorge, além dos 10 minutos? Não, é muito, Marcos. Temos que ter horário. O horário é horário. Não, tem... os 10 minutos. Os 10 minutos de conversa de vocês. Ah, do mesmo. tempo nosso? Aí tudo bem. Aí é bom.
Aí é bom porque a gente fala. É isso aí. Aí o Jorge pode ampliar um pouquinho. Eu vi que vocês saíram da sala reclamando que não deu para completar, por isso que eu estou olhando. Vocês gostam, né? É claro, de ficar mais tempo. Mas acho que sendo em duas dá, quando é mais em mais, é mais. É verdade. Como Com agora a duas gente vai pessoas- ficar em dois, Em dois, eu acho que 10 minutos é suficiente. Né? tá bom. Mas se faltar, não tem nenhum problema a gente estender 5. É só dizer, olha, faltou tempo. E aí a gente fala em grupo, né? Aí É. começa todo mundo. Então, tá bom. Então, olha, o chat já foi. Deixa eu montar aqui as duplas. Marco. Assim. Deixa eu ver se está tudo certinho. Ah, entrou mais gente. Beleza. Então, boa conversa, pessoal. Mas realmente, se precisar mais tempo, é só dizer, tá bom? Vamos lá. Eu não fui. Tem que dar um ok. Todos têm. Eu fiquei de fora, eu acho. Eu vou te colocar de novo. Tá bom. Jussara, você tá, mas só um momentinho. Você vai e volta aqui. E aí, conseguiu? Não, eu fui parar numa sala 5 e voltei, Jorge. Eu sei, é que eu tive que tirar para voltar. Agora você está sendo chamada para a sala 2. Deixa eu ver se aparece. Não, ainda não. Então, eu vou te botar na sala 5, aí você não dá ok, aí você vai voltar para 2, tá bom? Não dou ok. Tá. Agora você vai para a sala 2 de novo. Apareceu? Acho que foi. Deixa eu tirar aqui a gravação. Pessoal, bem-vindos. Alguns não voltaram. É isso mesmo? Voltamos. Já estamos voltando aí. É tráfego no cyberespaço. Voltamos. É isso aí. Bem-vindos, bem-vindos. Alguma coisa sumiu aqui, só um momentinho. Agora, vocês estão vendo aí o vulcão? Sim, qual o papel dos... Isso é para estimular... Essa bela imagem. Essa ameaçadora imagem, né? Mas É onde? Everton e Jussara... É na Itália, Jorge? Hein? Essa imagem? É da É o Itália? Vesúvio. Eu acho que é da É o Itália. Vesúvio. Ou é o Vesúvio ou é o Etna. Eu não sei qual desses dois é por aí. Mas é. Uhum. Nossa, o pessoal convive com isso, né? Isso aí. Eu estava falando com o Marco, né? Lá na época de Jesus, né? Quando teve o acidente de Pompeia, né? Quer dizer, eles não tinham a menor ideia que aquilo ali era um vulcão. Para eles era uma montanha qualquer, né? E aí, de repente, teve a erupção. Hoje em dia, a gente sabe que é um vulcão, né? E ainda assim continua do lado, no pé do morro, sabendo que aquilo ali pode, né, entrar em erupção a qualquer hora, né? Livre-arbítrio, Quer né? dizer que as pessoas, parece que elas não acham que pode acontecer, né?
Ah, é verdade. Fico Né? vendo aqui em Belo Horizonte, né? Eu estava até comentando isso no grupo. Eu trabalhei um período, logo no início também, quando eu formei, com vilas e favelas. Mas era voltada para a questão de riscos, de desabamento, de enchente, né? Então, tinha algumas comunidades, assim, que qualquer chuva que tivesse aqui em Belo Horizonte alagava aquela rua, assim, todas as casas ficavam debaixo d'água por horas. E as pessoas, na hora que abaixavam, voltavam para casa. E, sabe, todo ano eram as mesmas pessoas. Aí você falava assim, gente, o prejuízo que essas pessoas têm com as coisas que elas perdem, daria para elas buscarem um outro lugar, né? Outro lugar, Mas não, aí o apego, né? Às vezes apego ao local, apego a... Não permite que aquelas pessoas pensem diferente, né? Abram o olhar para outra coisa. Verdade, verdade. Eu, uma vez lá no sul, em Gaspar, eu acho que tinha uma planta da Bunge, e que teve aqueles deslizamentos também no sul, às vezes acontece, né? E aí eles propuseram ajudar uma comunidade lá que foi atingida, apareceu na televisão, tudo, né? E aí o pessoal disse que queria reconstruir no mesmo lugar. Aí a companhia disse, olha, a gente vai ajudar, mas no mesmo lugar, não. Aí encontraram um outro terreno, um lugar seguro, etc., construíram tudo. Mas é incrível, né? A gente, mesmo sabendo, continua, né? Ou é Mas muita fé, né, Jorge? Ou é muita fé. Ou é fé de mais ou é fé de menos, né? Pois é. Pouco juízo, né? Mas Emerson e Jussara Diniz, né? A gente enfrenta vulcão, enchente, tsunami, peste, pandemia. Por que a gente passa por isso? Qual é o objetivo? Então, pelo que a gente conversou, né, todos esses perrengues são para que a humanidade progrida mais rapidamente, né? Então, a destruição acontece para que aconteça uma regeneração moral, né? E, assim, a gente estava falando, por exemplo, sobre a pandemia, né? Que acabou desafiando a capacidade intelectual mesmo, né, do homem. Além né, a gente ter aí uns corretivos trazer morais, evolução, né? Mas essa coisa da vacina, né? O homem teve que se virar nos 30 aí para acontecer uma vacina mais rapidamente, né? Então estimulou essa capacidade intelectual nesse caso, né? Fora as coisas que a gente está tendo que exercitar, né? Que é a nossa empatia, né? A nossa caridade, nossa doação, enfim. Então, tudo isso acontece para que a gente regenere mesmo, que a gente progrida. Dá uma sacudida, né? Dá uma sacudida. Eu comparo assim, é um evento coletivo, né? Porque no nosso caso aí a gente está na pandemia, é global, né? Mas podia ser localizado, ainda assim ser coletivo, né? Um tsunami, um vulcão, né? Mas a gente vê do ponto de vista individual, às vezes a gente se envolve num acidente ou passa por um perigo muito grande, né? E aí a gente leva um susto, né? E começa a pensar, nossa, para que é a vida mesmo, né? O que eu estou fazendo? Então dá essas sacudidelas, né? E às vezes nos coloca num outro lugar, né? Numa nova direção, né? Ao mesmo tempo, como vocês falaram, que justamente o homem vai desenvolvendo o intelecto, né? De como prevenir ou vamos dizer, remediar, né? Minorar o sofrimento, né? Além de despertar a solidariedade, é verdade. É isso mesmo. Mas aí,
assim, não sei se alguém tem mais algum comentário sobre isso. Eu tenho uma pergunta. Será que Deus não podia empregar algum outro meio, assim, menos dramático, para promover o nosso progresso? O que vocês acham? Não estou ouvindo. Oi? Eu acho que para o nosso estágio de evolução, não. Não, a gente só evolui se levar essas pancadas. Eu acredito que sim. Eu acho que tem uma junção do que a Jussara está colocando com um outro aspecto, né? Quando a gente está na matéria, a gente acaba tendo a dificuldade de perceber e a questão do tempo, ela fica muito forte para a gente, né? Então, a gente tem o hábito da visão estática. Bom, a minha vida é essa, 80 anos ou 90 anos. Então, se eu sofro nesse período, a gente tem uma tendência de olhar a coisa como injustiça ou punição ou um Deus vingativo. Agora, na visão, né, de quem tem como o Criador tem, que o tempo não existe, fica algo um pouco mais amplo, né? Junto com o que a Jussara falou. A nossa imperfeição faz com que a gente transgrida as leis do universo que a gente está estudando, aula a aula, e aí você transgrediu a lei, tem uma delas que é ação e reação. Então, se provoquei uma ação numa direção errada, vai ter uma reação de mesma intensidade no sentido contrário para me chamar a atenção e falar, bom, peraí. E aquela história também, né, de ficar débitos. Eu acho que é uma grande contabilidade, né, que Deus faz com a gente. A gente tem crédito e débito, e aí tem que ver o saldo, né? Isso aí. Mas sabe que essa pergunta Kardec fez aos espíritos, né? E os espíritos respondem assim: todos os dias Deus emprega outros meios. Exato. Né? Todos os dias. Por A exemplo, gente E a gente não sabe aproveitar. a gente não aproveita. Não, e tem outra coisa também, né? Quantas Por vezes exemplo, um pandemia. vulcão explode, né? Oi, Lali, pode falar. Desculpa. Não, essa pandemia, né, agora, em um ano a gente conseguiu meios né, de já ter uma vacina, de já ter algum medicamento, né? Imagina, assim, o mundo com a população que tem hoje, né? Se fosse ainda precário essas questões, igual era no passado, as mortes seriam muito, né, muito maiores do que tem hoje. Então, assim, eu acho que foi, aquela né? questão de Deus dá o frio conforme o cobertor, né? Então, assim, ele nos dá os meios, né? É claro que a gente nem sempre usa os meios para as melhores, né? Para as melhores ações, mas de qualquer maneira ele equilibra, né? As coisas. Sim, sim. E nesse caso, Lali, é o depois vamos dizer, do flagelo se instalar, né? Mas assim, antes do flagelo se instalar, Deus está dando as oportunidades também, né, para a gente se endireitar, né? Então a gente ouve as boas palavras, né? Tem aí as filosofias, as religiões que ajudam, né? Temos a Tem gente que não oportunidade, vê, né, Jorge? A gente temos a comentou isso no oportunidade de nosso fazer o grupo. bem, né? Nem sempre a gente aproveita, né? E aí vem a sacudidela, né? É o sujeito que está na vida, tem saúde, tem inteligência, mas aí está trabalhando só para acumular, né? Muitas vezes Só até para ele. É o só egoísmo, para né? Ele ele, vive às o vezes egoísmo, né? passando por cima de alguém, né? Muitas vezes, né? Aí fica doente. Aí tem um câncer, vai para no hospital um tempo, e aí nessa parada ele começa a pensar, puxa, o que eu estou fazendo com a minha vida, né? O que eu poderia fazer diferente? Mas ele não precisava do câncer, né? Ele deve ter outros, né, tantos sinais para que ele se regenerasse, né? E assim acontece. É isso mesmo. Mas aí o Kardec pergunta de novo, né? Mas nesses flagelos,
vai sucumbir, né? Vai morrer tanto o homem de bem quanto o homem mau. Será que isso é justo? O que vocês acham? Aí vai depender, né? Ele é bom ou mal agora, né? Como é que foi o passado, como é que foi o passado dele, né? Tá no pacote, né, Lali? Quando ele diz Deus sendo justo e sendo amoroso, a gente é obrigado a perceber que a resposta vai se encontrar justamente numa amplitude maior de tempo, né? A pessoa que hoje aparenta ser boa, porque não prejudica ninguém, se passa por uma situação, uma provação forte, a razão está no passado. Isso não tem como escapar, né? É um pensamento até com uma certa lógica, né? Mas é interessante, né? Porque numa visão anterior, né, de que Deus está castigando, punindo através dessas coisas, né? Quando você vê um bom também sendo levado, né, no tsunami ou na pandemia, né? Você fala, poxa, mas Deus não está punindo só os maus, né? Mas é isso. Primeiro que Deus não está punindo ninguém, né? Exato. Não é punição, né? E segundo, não sei se já falaram para vocês, mas todo mundo vai morrer, não é? Todo mundo morre um dia. Exato. E morre das mais diferentes causas, né? Num flagelo, o que acontece é que muita gente morre ao mesmo tempo pela mesma causa, né? Mas se ele não morresse disso, ia morrer de outra coisa mais para frente, né? Assim por diante. Então, tem um comentário do Kardec que é muito interessante, que ele fala assim: seja pelo flagelo ou por uma causa comum, né, ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a sua hora da partida. Né? E aí, lembrando a sabedoria de Deus. A única diferença no caso do flagelo é que o maior número parte ao mesmo tempo, né? E pela mesma causa. Né? Isso. É como se fosse uma limpeza, Jorge? Nesse caso, ele tem essa condição, né? Imagina, né? Na Idade Média, quando teve a peste negra, que foram vários surtos de peste negra, não foi um só. Dizem que 1/3 da população na Europa, um terço ou metade, né? Porque sabe-se lá como era a estatística na época. Mas já imaginou? Metade, né? Então, se uma casa tem 4 pessoas, 2 pessoas morreram. Né? Imagina a desgraça que foi isso. O ponto interessante é que a Idade Média, que era a Idade das Trevas, que a Europa estava, né, atrasada, estagnada, depois dessa peste negra veio o Renascimento, né? Logo depois, no fim da Idade Média, e a Europa se tornou de novo, né, a dominante na Terra, né? Ou seja, aí vem todas as colonizações, navegações, a ciência. O berço do mundo, né? O berço do mundo, né? É por isso que chama como é que é? Terceiro mundo, né? O povo que está lá. Lá é o primeiro mundo, né? Lá é o primeiro mundo. Não, lá é o primeiro mundo, né? Mas eu digo assim. Mas o que aconteceu ali? Foi uma renovação espiritual daquela geografia, né? Deu chance que novas pessoas nascessem, outras desencarnassem, não necessariamente viessem encarnar lá, ou fossem encarnar em outros lugares. Né? Mas é isso. Tem um vídeo do Haroldo falando sobre, até eu compartilhei no nosso WhatsApp, mas que ele fala isso, né? As pessoas que desencarnam, obviamente recebem um choque, né? Porque é quase um acidente, é muito rápido, né? Para quem está desencarnando, né? Entre contrair a doença, ficar mal e desencarnar tem sido rápido. Então o espírito chega do outro lado em estado de choque, né? Muitos, né, que não estão preparados, e se a reflexão não acontece em vida, acontece nessa chegada ao mundo espiritual, né? E segundo o que ele fala nesse vídeo, é como se esses espíritos dissessem: opa, né, vou voltar. Todos eles estão se preparando para voltar, né?
só que com outra atitude, com outra postura, né? De realmente fazer valer, aproveitar a encarnação, né? E é o que a gente precisa, né, para a transição planetária, né? Eu só... Gente, Jorge, ainda eu vou só aqui, voltando naquela questão do... Está dando para ouvir aí ou não? estamos te ouvindo, Marco, pode falar. Aquela questão sobre... O Kardec coloca na questão 738 do Livro dos Espíritos, há uma posição do próprio plano espiritual. E nós aqui, quando aquela questão, vem uma pandemia, vem um cataclismo, mata pessoas boas e ruins, leva tudo embora num pacote só, né? Então, a resposta que é dada é a seguinte: durante a vida, o homem se relaciona tudo ao seu corpo. Nós estamos vendo aqui e só pensamos... O primeiro objetivo nosso de entendimento é que nós estamos relacionando tudo com a vida presente e corporal. Mas à medida que você desencarna e passa por lá de lá, você vai se enxergar com de uma outra maneira, numa amplitude muito maior, de tempo e espaço também, né? Sim. Então, essas questões se resolvem quando os bons chegam do lado de lá e falam, poxa vida, de fato, né? Aqui a coisa é diferente. Se eu vim para cá, eu vim para melhor. Esse entendimento dado pelo plano espiritual, na questão 738 do Livro dos Espíritos. Pode ver lá. Está até nas referências aí da aula de hoje, viu? Mas é o ponto de vista, né, material e o ponto de vista espiritual, né, Marcos? Nós somos muito materialistas, né? Isso é verdade. Né? Quando a gente olha esses flagelos, a gente vê a dor, a gente vê a morte, né? A gente vê, né, para a gente é uma perda, sem dúvida, né? Do ponto de vista espiritual é outro olhar. Tem um livro muito interessante do Divaldo, com aquele espírito Manuel Filomeno de Miranda, que se chama Transição Planetária, que lançou logo depois do tsunami, lá em 2005, né? E ele fala, tem duas partes do livro, e uma delas ele fala sobre os bastidores espirituais do tsunami, né? Então ele fala de como é que aquelas pessoas desencarnaram, como foi recebida, né? Obviamente que as pessoas que não têm uma preparação espiritual, e aí falando, né, de espírito mesmo, obviamente que passam por aquilo de uma forma, outros que já têm algum senso moral já passam de uma forma um pouco mais suave, né? Mas ele fala disso tudo e como é que, na verdade, todas as colônias, né, na Terra, de alguma forma, se mobilizaram para ajudar. Da mesma maneira que o André Luiz também falou que isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né? Quer dizer, todo o planeta, né, pelo menos a parte assim espiritualmente mais avançada, se mobilizou para ajudar aquele contingente maior de pessoas que estavam desencarnando, né? Desencarnando no meio de uma guerra, né? Que deixa todo mundo muito transtornado, né? É verdade. Agora, né? É. Como na situação atual, o plano espiritual está bem intenso nesse aspecto. Né? Verdade. Bom, eu vou fazer aqui um quiz rápido aqui para vocês. Não sei se vocês estão vendo aqui uma coisa que todo mundo gosta. $100. Não tem na minha carteira, não, mas... Mas eu estou trazendo essa nota aí de dólar por causa do personagem que está na nota. Vocês Franklin. sabem? Hein? Quem conhece? Benjamin Franklin. Benjamin Franklin. E aí, o que o Benjamin Franklin fez de importante para estar numa nota de $100? Empinou a pipa, né? Não foi ele que estava empinando a pipa? O cara descobriu que o relâmpago era eletricidade, né? Ele empinou uma pipa no meio de uma tempestade, né? Não morreu eletrocutado, mas descobriu a eletricidade lá no relâmpago. Ele foi muito importante também na independência americana, né? Ele foi um dos que escreveu a Constituição americana, foi embaixador dos Estados Unidos na França, um sujeito, né, fez bastante coisa.
E vocês sabem que a independência americana tinha uma questão que eram os impostos, né, dos ingleses e tal, né? E aí ele diz assim, olha, há duas certezas na vida, que vamos morrer e que vamos pagar impostos. Esse é o Benjamin Franklin. Ele diz assim, não tem jeito, a gente vai ter que pagar imposto, né? Tão certo quanto morrer, né? E é isso aí. Então, gente, obviamente que toda a situação que a gente vive é muito constrangedor, né? Mas, enfim, todos os dias estão chegando pessoas e partindo pessoas, né? Tem espírito chegando, tem espírito saindo, né? Então, eu fui no Google pesquisar quantas pessoas nascem por dia no mundo, né? Então, eles dão uma conta em minutos. Então, chega a 180 pessoas por minuto na Terra. 100 espíritos, nenéns, bebês, nascem 180. Então, 180 é um Boeing 737, assim, mais ou menos que eu conheço. Esse Boeing aí que está pousando. Então, todo minuto pousa um Boeing desse aí com espíritos na Terra. Tá certo? E parte 102. 102 pessoas partem todo minuto. Aí é um Embraer aí, ó, 190, né? Dá umas 100 pessoas embarcadas, né? Só que não está junto, né? Está tudo espalhado. Né? Quando chega em maternidade, em casa, né? Espalhado pelo mundo, da mesma maneira quando parte, né? Parte em pontos diferentes e por razões diferentes, mas partem, né? E como a conta de quem chega é bem maior do que a conta de quem parte, a população está aumentando. Continuamos aumentando, né? Estamos aí em 7,5, indo para 8, né? E imagino que em algum momento isso daí se estabilize, mas ainda vai crescer antes de estabilizar, né? Então, com a pandemia, obviamente que esses que partem aumentou, né? Então, não é 102, deve ser 100 e alguma coisa. As contas que as pessoas, né, fazem é que ainda chega mais gente do que parte, mesmo com a pandemia. Então, a pandemia não vai reduzir a população terrestre, né? Vai, talvez, diminuir a taxa de crescimento por um tempo. Tudo bem? Mas tem muito menino nascendo, Jorge, ultimamente. Minhas Tem, amigas. mas você vê, eu ganhei um neto, né, no final do ano passado. É geração corônio, né? Que eles estão É chamando, geração né? corona. Cheio de coroninha. Cheio de coroninha, e o menino é cheio de vida, cheio de... Assim é, né? Ao mesmo tempo que a gente ouve, né, pessoas próximas que estão... Partindo. Partindo. Assim é. Essa é assim, não é que a gente tem que ser frio, mas né, quando a gente está mais dentro da doutrina, a gente vê que isso faz parte, né? Isso é o jeito que, enfim, não é o fim de nada, é simplesmente uma troca de dimensão, né? Muito bem. E é que a gente ainda tem muito apego, né? Esse é o detalhe. O apego nosso é forte ainda, né? O aspecto de posse, então isso faz com que a gente tenha essa dificuldade maior de compreender que isso é natural. A vinda e a ida fazem parte, né? Faz parte. Né? E quem foi, volta. Exato. Ninguém está aqui, né? E eu acho que o maior consolo que a gente tem como espírito é saber, primeiro, né, que não é o fim, né, que a pessoa continua, e que, na verdade, a separação é aparente, né, porque espiritualmente todos estamos conectados, né? É isso mesmo. Bom, e aí, caminhando, a gente já falou um pouquinho, né, mas o Fernando, a Jussara e a Lali ficaram com essa questão aqui mais específica, né, do ponto de vista espiritual, né, como que a gente deve encarar
a pandemia? Posso começar a falar, gente? Lógico. Pode. A gente conversou e o que a gente percebeu que a pandemia ela tirou as pessoas da zona de conforto, né? As pessoas que antes não se sensibilizavam, que não tinham um olhar para o próximo, elas foram obrigadas a ter esse olhar porque foi escancarado muita coisa, principalmente essa desigualdade social, né? Uhum. Então, isso ficou muito latente. E a gente estava até falando, meu Deus, se a pandemia não sensibilizou uma pessoa, se ela não consegue ter um outro olhar para o próximo, o que vai ser? Uhum. O que está adiantando para essa pessoa, né? Uhum. Não tem sentido. Essa pandemia ela deu foi mesmo para balançar as estruturas, para dar um chacoalhão no mundo. Podem completar, pessoal. Uhum. Eu Fernando, acho Lali. que a gente comentou, né, essa questão que a Jussara falou de chacoalhar, né, é da pessoa começar a perceber a necessidade do outro, né? Que hoje, acho que com o perfil que a gente vive hoje, a gente vive muito na nossa ostrazinha, né? A gente está ali, igual você comentou mais cedo, Jorge, aquela coisa, né? Tá ali tranquilo, você, sua família, aquele ambiente controlado, e aí de repente chega um fator. O Lali, sem querer. Fechou o teu. Colocou o mute aí. Foi realmente para tirar as pessoas da zona de conforto, né? A dor do outro, né? Você começa a ver, se colocar no lugar do outro, ver a necessidade do outro, né? Não tem como você se esconder, né? Tem pessoas que às vezes vivem no mundo, né, numa redoma assim, e preferem não enxergar algumas coisas que já estão assim, né, se mostrando. E a pandemia ela não deixa que isso fique. Você pode até continuar, né, na sua redoma, né? Porém, não porque você não está vendo as coisas acontecerem, mas porque você está fazendo essa escolha, né? Sim. A questão do livre-arbítrio. Verdade. Verdade. Muita gente compara a pandemia como um acelerador de mudanças, né? Mas não quer dizer que todo mundo vai embarcar, né? Ainda cada um tem seu livre-arbítrio, né? E mesmo com sacolejão pode não se mexer, né? Mas tem muita gente se mexendo, não há dúvida. Né? Assim, E acho que é um potencial, a pandemia nos dá um potencial muito forte da gente ficar um pouquinho melhor. Hoje está fácil, né? Esperamos, né? O Fernando, a gente esqueceu de falar também o outro lado, né? Das pessoas que são ruins e conseguem ser piores ainda na pandemia, como aquele cara que estava roubando oxigênio. A gente esqueceu de falar isso. O cara em Manaus, o cara teve a capacidade de trabalhar numa ONG para roubar oxigênio da ONG, que estava salvando vidas, e para vender o oxigênio. Quer dizer, a gente esqueceu desse detalhe também, a gente só falou do lado de sensibilidade, de despertar o melhor, mas tem esse pior também que ficou muito evidente, né? Esquecemos de falar isso. Tem isso também, infelizmente, mas é verdade, tem pessoas... Acho que não é o pior, né, Jussara? Acho que já é o ruim. Não que ele tenha piorado. Não, ele conseguiu ser pior ainda, né, Idê? O cara já é ruim, ele conseguiu não prestar mais ainda. Pelo amor de Deus. Ele teve a oportunidade de se mostrar pior, né? De se mostrar pior. Lembrando do cara que quem regride, né? Então o cara já era ruim, né? Ele só está aumentando a dívida dele, obviamente a dívida vai aumentar. Meu Deus, a gente... Olha, nós somos um grupinho iluminado, porque a gente só estava vendo outro lado. Agora me caiu a ficha, eu lembrei disso. Eu falei, nossa, mas tem isso aí também. Mas eu acho que é isso. Lado. Desculpa. Pode falar. E tem aquele lado também, porque a gente só está falando da mudança e da percepção individual.
mas tem uma oportunidade aí também de você, no caso da pandemia, né, que a gente está falando da pandemia, da coisa do coletivo mesmo, porque a gente tem a oportunidade aí de perceber que as coisas só vão melhorar quando todo mundo tiver numa mesma sintonia. Né? Todo mundo tiver vacinado, todo mundo, né? Que não adianta um tá, o outro não tá, enfim. Então, é uma oportunidade do coletivo também que a gente está tendo de ver mais amplamente a coisa, não só eu sou bom, ou eu sou ruim, ou eu sou péssimo, ou o irmão do meu lado, vai. É uma coisa muito mais ampla, né? É uma coisa de consciência, né, Jussara? O meu bem-estar, eu não posso ter assim, um bem-estar só para mim, né? Quando eu busco o meu bem-estar, eu tenho que garantir que os outros estejam bem também. Exato. Necessariamente, nesse caso, é o bem-estar coletivo, senão não vai rolar. Não, você vê os países ricos, né? O meu filho está no Canadá. O Canadá comprou vacina suficiente para vacinar 3 vezes a população. Compraram é um absurdo. doses, que é 3 vezes a população. Tá certo, Estados Unidos comprou... lá são 33 milhões de habitantes. Mas sei lá, compraram 90 ou 100 milhões de doses, né? Estados Unidos comprou 4 vezes mais. 4 vezes mais. Então, pelo amor de Deus, precisava. Ok, eles estão cuidando, mas o que eles estão percebendo é que a pandemia não vai terminar enquanto o mundo inteiro não tiver vacinado. Porque a fronteira não vai barrar o vírus, né? Não vai barrar, né? E o vírus continua sofrendo mutações, né? E ele pode ficar pior, mais complicado, ou ter uma versão que as vacinas presentes não cobrem, né? Não conta. Então, assim, não adianta só eu resolver o meu lado do cercado, né? É como quem diz assim, está no navio afundando, diz, aqui do meu lado ainda estou em cima d'água. Mas o outro já está debaixo, né? Mas encarando um pouco essa questão da pandemia também, a gente observa o seguinte: quanto mais nós temos a possibilidade de ter mais conforto em casa, mais hábitos assim alimentares, né? Comemos as coisas que nós gostamos, assim, tem uma variedade muito grande dessas coisas, mais essas possibilidades todas. E também temos possibilidade de sair, praticar, ir a shopping, fazer compras, viajar e tudo mais. Acho que somos nós, nessa faixa de vida, nessa classe de vida, que sofremos mais do que aqueles pobres que saem de ônibus para trabalhar de madrugada, de tarde, saem cedo de casa, voltam tarde para casa, enfrentam ônibus cheio de gente, sujeito a serem contaminados. Esse pessoal já vive num clima de sofrimento, assim, que acho que se habituam com mais facilidade, né? Come uma comidinha mais simples. É verdade. Na verdade, eu acho que nós, assim, estamos numa possibilidade melhor, de fato, adaptar-se à situação de ficar de reclusão, acho que é um pouquinho difícil, não é verdade? Daí surge os problemas. Aumenta a nossa responsabilidade, né, Marcos? Se nós temos essa situação e estamos vendo que tem quem não tem, está aí mais um chamado para a gente talvez distribuir mais, dividir mais. Né? Sem dúvida nenhuma, mas essa compreensão dessa problemática, essa questão social, é muito interessante. É muito interessante porque exige muito mais resignação, muito mais compromisso nosso para com os que estão fora dessa situação do que a gente imagina, não é verdade? É uma oportunidade para a gente, né, Marcos? É uma oportunidade, né, para a gente. É uma oportunidade. E uma capacidade de renúncia, resignação nossa também, não é verdade? Compreensão, isso é muito importante. Verdade. E, Marco, eu vejo que... Alguém ia falar? Lali? Não, pode falar, Jorge. Eu ia falar uma outra coisa. Não, mas pode falar você, depois eu complemento. Porque, às vezes, hoje, né, a gente tem essa questão da pandemia muito voltada para a questão do vírus, né? Só que as consequências disso,
a gente vai sentir ainda por uma longa data, né? Quantas pessoas aí, né, estão com crise de ansiedade, estão com síndrome do pânico, né? Assim, pessoas que tinham uma vida completamente normal e em função, né, dessas restrições que a gente tem vivido, tem desencadeado outros males, né? Que também vão interferir, né, na volta ao normal da nossa vida, né? O índice de suicídio, tanta coisa que está aumentando. E lá é bom que você tocou nisso, que o meu comentário ia ser nessa linha, né? É curioso que na pandemia a gente reaprendeu a importância da higiene física, né? Ou seja, lavar as mãos, manter distância, usar máscara, esse tipo de coisa, né? Mas eu penso que nós, como espíritas, temos que lembrar também da higiene mental ou espiritual, né? Porque nós temos uma visão de mundo que, apesar de entender toda a dor e, enfim, a ameaça que isso é, da gente não desesperar, né? Não perder a fé, né? Porque nós sabemos que tem um Deus, que esse Deus é sábio, que é amoroso, né? Que tudo tem uma razão, que as coisas vão passar, né? E que a gente, óbvio, tem que aproveitar aqui a oportunidade para fazer os ajustes, né, interiores que a gente precisa fazer, mas, assim, entrar nessa de desespero, ou que está tudo perdido, né, ou que, né, tudo está ameaçado, é também alimentar uma negativismo, né? Um negativismo que não ajuda, aliás, alimenta a doença. Exatamente. O nosso papel, falando de responsabilidade não só, né, como cidadão e as coisas que a gente precisa fazer, mas como ser humano, né, a gente tem assim um papel muito importante, né, para manter essa qualidade, essa tranquilidade, né, trazer consolo, sem dúvida, para quem está em dor, mas também trazer esperança, trazer, né, confiança para quem está ao nosso redor, né? Para a gente, óbvio, que também tem que confessar, tem horas que a gente balança, né, diante de algumas coisas, mas a gente precisa trazer. E aí o Marco sempre lembrava, né, as leituras, né, das páginas, né, as pílulas, né, porque é uma coisa que nos ajuda a trazer a mente de volta para um equilíbrio, para uma coisa mais elevada, né? Isso sem falar, né, que eu com o Rafa, na questão 2, a gente até comentou, isso sem entrar, né, naquele campo de que vá que a pandemia, seguindo a teoria da conspiração, ela não foi um flagelo destruidor natural, mas foi um flagelo destruidor provocado. Aí a gente também já começa... Aí já vem outros sentimentos, né? A lei do talião, querer que quem tem olhinho puxado morra, e aí vai tomar. A gente começa a entrar num outro lugar que também não... Aí vai para um outro lugar que, ao invés da gente melhorar, a gente piora, né? Ou ficar cobrando as autoridades, provavelmente nós somos cidadãos, tem que cobrar, mas ficar com raiva, com ódio do outro... Sim, ficar criando polêmica, não é momento disso. Não ajuda. Não nos ajuda pessoalmente, nem o planeta, né? Mas vamos dar mais um passo aí, que eu acho que a gente está nesse ponto aí. Então, pensando na transição planetária, né? Será que vão ser necessários esses cataclismos? É uma palavra bem retumbante, né? Esses flagelos. E aí estão os 4 cavaleiros do Apocalipse, para quem não conhece, estão aí, né? As guerras, a morte, a fome, e assim vai. Então, Fátima e Dê. Parceira. O que vocês nos ajudam a entender? Será que a gente vai ter... Porque, será que agora que passou quando passar essa pandemia, então acabou, não vai ter mais nada, está tudo bem? Não, sempre vai ter, né? Vamos aí, Fátima. Então, a gente comentou o seguinte, né? Para a transição
planetária, ou seja, para a Terra, deixar de ser um mundo de provas e expiações e passar a ser um mundo de regeneração, pressupõe o quê? Pressupõe a evolução do homem. E para o homem evoluir, ele tem que aprender a respeitar mais o irmão, viver como irmão, seguir a lei de Deus, né? E aí, com essas tragédias, o homem se vê forçado, estimulado, né, a usar a inteligência, e não só a inteligência, mas a sua capacidade de convivência com os demais para criar soluções para superar as dificuldades aí criadas. E aí essa convivência, essa evolução do homem vai acontecendo porque ele vai aprendendo a ser mais irmão, mais fraterno. E com isso ele vai evoluindo. Então, a gente entendeu que realmente esses cataclismos aí são necessários, porque o homem ainda não aprendeu a fazer isso sozinho, só pelo amor, né? Ele tem que sentir a dor para ser impulsionado para isso. E aí, um fator que eu comentei com a Fátima, que eu nunca havia refletido, que quando acontecem as catástrofes, ou esses, como agora nós estamos na pandemia, é uma aceleração da evolução. Então, ele te força a acelerar, primeiro porque é uma evolução global, no caso das pestes, né? Se for um tsunami, um cataclismo, é mais pontual. Mas hoje a gente vê o planeta todo envolvido nessa temática, e isso vai fazer uma aceleração muito mais rápida da evolução. Né? Enquanto que, quando você está na sua rotina normal, sem que tenha essas catástrofes, você está numa evolução mais individual e mais lenta. Mesmo, a zona de conforto que a Jussara mencionou aí. É tirar do lugar da inércia, né? Da zona de conforto, colocar em movimento. É isso, na verdade, não precisaria acontecer, né? Mas a nossa inércia, a nossa acomodação acaba, né, criando essas situações, né? Nesse áudio aí que o Haroldo fez, né, sobre... A nossa inércia e também ainda a evolução do homem, né? Porque ainda tem muita gente aí ruim, né? É verdade. E muita gente nós ainda, mesmos, quantos que nós temos ainda, cada um de nós. Estacionada, né? Gente que ainda não se propõe a mexer, né? É verdade. Mas, assim, essas coisas a gente olha, às vezes, como uma desgraça, né? Como uma catástrofe, né? E a gente começa, no Espiritismo, a ver que a verdadeira catástrofe não é essa, né? A verdadeira desgraça, né, está mais ainda no mal que a gente faz, né? Quando você fala assim das pessoas que ainda não aproveitaram para avançar, né? Porque essas coisas que vêm de fora, principalmente flagelos naturais, a gente não tem o menor controle, né? Mas a gente tem controle sobre a nosso comportamento, nossa conduta, né? E é sobre isso aí que a gente tem que atuar, né? Para realmente mudar, porque a transição planetária significa o quê? Espíritos dispostos a caminhar para o bem. Não são espíritos ainda bondosos. Nós não somos espíritos bondosos, muito, né, felizes, muito menos perfeitos. Mas é aquela, assim, boa vontade, né? Quero aprender, quero me regenerar, quero fazer melhor, quero avançar, né? É essa disposição que a gente precisa generalizar, né, para criar massa para poder ir para frente, né? Porque enquanto a gente estiver na zona de conforto, que trouxe a Jussara,
aí a gente não tá fazendo a transição, né? A gente ainda está no ponto de partida, né? Mas, assim, essa transição já começou. Essa pandemia é mais um episódio, né? O que vem pela frente, não sabemos, né? Mas, obviamente, o mundo vai, né, só após uma pandemia, vai ter um esforço muito grande, né, para recuperar a economia, para, enfim, né, cuidar de todo mundo que ficou para trás ou prejudicado na história, né? Então, tem bastante coisa aí pela frente, né? Mas o fundamental é a gente estar confiante, com fé, né? E realmente buscando o nosso melhor, né? Em cada dia. Muito bem. E aí a última pergunta, falando com o Gilberto e o Rafa, aqui, ó, só para dar uma ilustração na pergunta aí. Qual o objetivo da previdência, ou seja, de Deus, tornando necessária a guerra? O que vocês têm a nos dizer? Pois é, então, na hora que a gente começou a conversar, nós entramos numa divagação profunda sobre previdência, providência, mas, enfim, pelo que o texto fala, né, que o ser humano não está preparado para viver a paz, né? E a guerra, esse processo doloroso, né, torna a conquista da liberdade, faz o ser humano progredir, né? É o que vem falando mais ou menos nas outras questões também, mas que isso acaba sendo, né, necessário. E o Gilberto, a gente começou a falar sobre a gente ele até foi procurado sobre providência e previdência, né? Porque sempre a gente escuta a providência divina. Previdência. Não, mas nós demos uma olhada, Jorge, eles são sinônimos, então dá uma mesma ideia. Previdência ou providência no sentido de assistir, de ajudar, de intuir, né? Então tá ótimo. Aí aprendemos mais uma coisa aqui. Espiritismo também é português, né? Mas é verdade, a guerra ainda é um indicador da nossa natureza animal, né? Como colocam os espíritos, né? Ainda aí sobre a natureza espiritual, né? Todos os nosso egoísmo, a nossa paixão, né? Enfim, colocada nesse tipo de atividade. Mas Deus, de alguma forma, a espiritualidade acaba aproveitando isso, né? Para promover justamente progresso, né? O desenvolvimento do homem, né? Então, às vezes, após determinados conflitos como esses, né? Um novo estado de coisas se estabelece, né? Nova tecnologia se produz, né? Medicina avança, né? Segunda Guerra, por exemplo, é um grande exemplo nesse sentido, né? Entrou com aviões a hélice, saiu com aviões a jato, né? Não tinha foguetes, né? Radar, penicilina, né? Um monte de coisa que até eu soube outro dia que o aerosol foi também inventado na Segunda Guerra Mundial. Na época da guerra. Isso aí, várias coisas. Eu diria que não precisava ter sido por isso, né? Mas aconteceu, né? O leite condensado surgiu na guerra, né? Leite condensado. Os enlatados, né? Os enlatados foram na Segunda Guerra. Aí. O raio-x na Primeira Guerra. Então... Tá lá com a Madame Curie. É um filme, né? Tem. Da Madame Curie, né? Madame Curie, É isso aí. Mas aí... Uma coisa só, né, que eu é que divaguei, o Rafa depois até que me ajudou, mas a construção, né, da frase, o que objetivou a providência ou a previdência, tornando necessária a guerra,
Aí a minha primeira, quando eu li o texto sozinho, a primeira coisa que me veio à cabeça foi o seguinte: bom, Deus é justo e amoroso. Ele não concebeu a guerra. A guerra é o que a gente acabou de falar, você falou e o Rafa também. Ela é concebida por nós, pelas nossas fraquezas, pelas nossas falhas, é que vem esse lado da ambição e tudo, né? Mas a frase só me deixou assim, ela me chamou a atenção quando eu li, falei, ué, mas o quê? A providência não objetivou nada com a guerra, né? Ela tira dessa situação negativa, ela tira proveito de nos ensinar, nos clamar a olhar e falar, bom, que coisa mais idiota e mais estúpida, né, que é a guerra, mas além, sei lá, né, a gente viu, infelizmente, a humanidade viu, né, na Segunda Guerra, a bestialidade humana na flor da pele ainda, isso é complicado, né? Mas estamos aí. Tão recente, né? E as guerras não deixaram de existir depois da Segunda Guerra, né? Não. Várias, aliás, tem várias acontecendo no momento, localizadas, né? Mas eu não sei se foi o Rodolfo Caligares que falou, e na última aula a gente falou de duelo, né? Ali do Bang Bang, mas as guerras como duelo entre nações, né? Sim. O uso da força para dominar, né? Para dominar, conseguir o seu interesse, dessa coisa. Então, a gente ainda precisa se livrar disso, né? Ainda sobre a questão das guerras, a questão 742 do Livro dos Espíritos, que também está nas referências aí do curso, diz aqui que a guerra é um estado de barbaridade do homem. No estado de barbárie, os povos não conhecem senão o direito da força, né? Do mais forte. Então, esse é o estado natural. À medida que nós vamos entendendo que nós vamos saindo da parte de barbaridade, estado de barbárie, até que vocês vejam lá aqueles povos bárbaros que vieram lá invadir, chegaram na porta de Roma, né? Na frente do Papa, isso é um estado de barbaridade. Só numa condição dessa que eles puderam chegar, enfrentar Roma, invadir Roma no final, né? Destruir muita coisa. Só nesse estado, realmente. Aí, mais fortes. São os mais fortes atualmente que conduzem as guerras aí, acabam virando ditadores e tudo mais, né? Questão de poder. Mas, à medida que isso vai sendo tirado da cabeça das pessoas, entramos num estado mais democrático, mais participativo, tudo mais. Né? É o que está sendo conduzido atualmente, não é verdade? Sim. É isso mesmo, mas é a ideia de que eu posso impor a minha vontade pela força. Né? Tanto os grandes quanto os pequenos, né? Porque violentos somos todos, né? De certa maneira, né? Quantos exemplos como Gandhi, né? Ou como Martin Luther King, né? Que fazem uma revolução com a não violência, né? Derrubaram impérios, né? O Gandhi derrubou o Império da Inglaterra sem uma gotinha por parte dele de sangue, né? Acabou depois lá, infelizmente, alguns deturparam, mas ele foi muito taxativo nisso. Tentou, né? Foi muito taxativo. Gente, esses eram os temas de hoje. Não sei se tem mais alguma pergunta ou comentário. Senão a gente tem alguns anúncios, né, Marcos? Você gostaria de fazer? O Jorge vai fazer uma proposta aí, vai apresentar uma votação. Fala, Jorge. Não, na verdade, o Marco que sugeriu e eu concordei, mas gostaria de saber de vocês se faz sentido. É da gente propor, talvez no início da aula, uma leitura de uma página, né, como preparação do ambiente. E aí, obviamente, cada um teria a oportunidade de escolher. O Fernando já está apoiando lá. Vamos fazer a votação. Beleza. Na verdade, não poderia ser no final, como encerramento, na página final, com a prece, ou na abertura, com a página, na prece, também com a prece. Agora, Jorge, explica como é que seria essa leitura. Não, então, na verdade, até a sugestão do Marco era no final,
Eu comentei que, na minha experiência, normalmente a leitura vem no início, como preparação, mas, no fundo, tanto faz, né, onde que a leitura é feita. Mas a ideia é que cada um, né, escolhesse uma página, que pode ser tipo uma fonte viva, palavras de vida eterna, que for, e fizesse a leitura e o comentário para a gente, no início ou no final. A intenção na verdade, é o seguinte, porque vocês... É um processo que está sendo usado na federação também, não é eu que estou criando isso aí, não está sendo usado já em outros lugares também. Uma pessoa chamada, semana que vem vai ser o Gilberto ou vai ser o Emerson, que vai, então, ser convocado a escolher uma página a gosto dele, pesquisando nos livros de leitura dele, uma mensagem de Chico Xavier, uma coisa que ele acha interessante, serviu para ele e acha que vai ser interessante para outras pessoas também. Então, traz essa mensagem, lê essa mensagem e complementa com uma prece, complementa essa mensagem com uma prece, tanto no final, para encerrar a aula, como no começo. Agora, vocês topam assim, isso seria dito o Jorge vai dizer, olha, semana que vem vai ser a Fátima, ou vai ser o Rafa, ou vai ser o Gilberto, ou vai ser a Aide. Bom, aí, esse aí tem uma semana para achar uma prece mais interessante, né? Uma mensagem mais interessante para trazer e ler e fazer sua prece. A dificuldade que eu vejo nisso é só um detalhe. Por exemplo, como você mencionou, semana que vem é o Marco, aí por alguma razão o Marco não pode estar, fica um hiato aí. Eu creio que seria melhor adotarmos, então, uma obra. O detalhe é todo mundo ter a obra, né? Essa é a dificuldade, mas pegar, então, uma obra, sei lá, o Livro dos Espíritos ou o Evangelho segundo o Espiritismo, e aí fica um trecho a ser lido, porque já pré-determinar, muitos a gente vê ao longo aí do curso que tem dias ou semanas que alguns não conseguem estar, só isso. Foge um pouco da ideia inicial, porque, na verdade, é interessante que cada um pesquise o que acha interessante. Agora, se você pegar e começar a ler o Evangelho, nós já estamos cansados de ler o Evangelho. Então, eu não. Nós estamos estudando. Eu não estou cansado. Não é questão. O Evangelho está sempre. Mas a questão, existe muita matéria de orientação espiritual, então até que nós trouxemos aqui aquele livro, sugerimos aquele Falando da Terra, que outro livro que eu sugeri para vocês terem em casa. É daí que vocês vão escolher uma coisa. Entende? Se você ler isso que você está propondo, é aquilo que acontece na reunião do conselho. Sim, Marcos, mas o que eu estou colocando só para você é o seguinte: pré-estipular quem vai ser na semana que vem também é algo complicado. Não, mas veja, você vai virar e vai falar assim, olha, é o Gilberto, aí a semana que vem eu não estou, e aí? Não, mas se puder, quem que vai fazer? Acontecendo isso, a pessoa vai avisar antecipadamente, olha, essa semana eu não posso. Nós damos um jeito. Mas eu não sei de antecedência se eu vou estar na terça-feira. Vai ser uma coisa rigorosa, Gilberto, vai ser uma coisa rigorosa, sim. Não, eu entendi e acho que é importante, Marco. Eu só estou dizendo... Eu acho que o mais importante... Eu acho que o mais importante é isso que o Gilberto falou, de estipular uma obra. Se todo mundo tiver, ok, não tem problema se a pessoa não faltar. Porque aí outro pode pegar e desenvolver aquele trechinho. Então, nesse caso, todos teriam que comprar um livro. Todos que teriam que comprar um livro pré-determinado para fazer isso, então. É mais ou menos o que acontece na reunião do Conselho Deliberativo, lá do Caio Arthur, do nosso cargo. E é o que acontece em outros centros, é assim também. Mas a intenção é, na verdade, cada um fazer uma pesquisa. A intenção inicial era essa, cada um fazer uma pesquisa de um livro, de uma mensagem que é interessante. Tem muitos livros aí do Emmanuel, do André Luiz, e trazer essa mensagem. Eu sugeriria, então, que ficasse essa ideia que você está falando, e que o Jorge também falou, fica essa ideia, mas, então, com a flexibilidade de semana que vem, você é o estipulado, você não pode vir, aí vai se fazer uma prece, se alguém tiver com algum livro vai ler, mas
vai ter que ter esse jogo de cintura. Não, o que não dá para ter é assim, não, olha, o compromisso da pessoa. Aí eu acho que é complicado. Posso dar um palpite? Sim. Posso dar um palpite? Todo mundo se prepara. Eu, a semana que vem, vou vir com a ideia do Jorge e do Marco. Sim. Mas o escolhido foi o Gilberto. O Gilberto não pôde, eu vou ler. Eu vou estar preparado também. Perfeito. Todo mundo se prepara. Perfeito. Vai ser o Gilberto, mas se ele não puder, sou eu. Ou eu falo, não, eu quero. Sim. Se tiver bom, ótimo. Acho que esse é um caminho. Também pode ser. Sempre tem alguém... Todo mundo lê um texto escolhido do livro e, se faltar, vai... Sim. Alguém que substitui. Consta para mensagem. Né? Sim. Acho que é uma boa ideia. O que eu proponho é fazer um primeiro experimento, né? Eu acho que o Fernando já vi que você propôs aí, né, para a semana, e aí a gente daí continua. Mas são boas sugestões também, né? E a gente ainda pode reavaliar se faz mais sentido ter um livro só, né? Um livro de mensagens, provavelmente, né? Porque a ideia também é que seja uma leitura breve. Uma coisa curta, né? Uma coisa curta. Sim. O fundamento o propósito é a aula, né? Porque eu acredito que... eu não sei, tenho essa impressão, acho que todos nós lemos alguma coisinha, ou às vezes de manhã e de noite, não sei. Sim. Exato. Então, podemos fazer esse experimento a aula que vem. A aula que vem é uma aula livre. Nós não vamos estar cobrindo nenhum tema específico. Então, eu vou depois passar por WhatsApp, mas assim, o que vocês gostariam, ou de dúvidas, ou de temas, talvez a gente possa trabalhar para a aula que vem. Tudo bem? É a nossa última aula do semestre, é isso? É a última. É a última aula, já. Então, ficou escalado o Fernando para a próxima aula, Fernando? Vai ser na abertura ou no final? Abertura? Vocês decidem. Eu sugiro na abertura. Tá bom. Eu também acho que a abertura é melhor. Combinado. Então, e conforme foi falado, Fernando, algo breve para depois vir a prece, para a gente não perder o foco. O foco é o curso, é a gente conversar. Mensagem curta, né? Coisa... É isso mesmo. Gente, é isso. Legal. Então, vamos à prece aqui já. Batemos às 9h30, né? As badaladas estão se ouvindo aqui. Quem eu pedi para a Lali me avisar se não chegar o livro. À medida que chegar o seu livro, Lali, você me avisa para ver se não houve algum problema no correio, viu? Pode ser? Tá, pode deixar. Tá bem. Só uma informação, o livro eu já posso retirar o livro lá no... Segunda a sexta-feira você vai lá e já pega. Tá bom. A ID vai pegar o da Clarissa, né? Isso, ainda não está disponível, né, Marcos? Já está disponível. E tem alguma pessoa para a gente procurar? Tem. Chega lá, se você chega lá, tem a secretária que fica lá em cima, a atendente lá em cima, toca a campainha, a atendente lá, e acerta com ela. Tá ótimo. Prestem atenção que tem horário, né? A Jussara mais vai também lá em cima, né? Vai pegar o livro, né, Jussara? Tem limite de horário, Marco. Você avisou todo mundo? Até 5 horas, né? 2, né? Eu acho que é um pouco menor, mas deixa eu ver aqui. Hoje veio um aviso. Só um minuto que eu já vejo aqui. Cadê aqui? É até as 2, eu acho. Bom, enquanto a gente... O horário é das 8 até as 3 da tarde. Tá bom. Na boa parte de hoje. Perfeito. Muito bom, gente. Vários avisos. E a prece agora? Quem faria a prece final? Esse aqui estava travado. Vamos lá, eu faço a prece. Oba, Emerson, vamos lá. Eu venho aqui agradecer por estarmos todos reunidos, né? E
Agradecer a nosso momento de harmonia, de harmonização, de conhecimento, né? E pedir por toda a humanidade agora que está passando por um momento tão difícil, pelos nossos governantes, né? Que se alinhem de um jeito para melhorar o nosso planeta, né? E é isso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa semana para todos. Boa semana para vocês. Um abraço. Até a próxima semana.